eu peço para a senhora entrar novamente. Já. Professora Leide Neumann, né? Deixa eu pedir para ela entrar novamente. Tá. Então, agora nós vamos iniciar. Bom, primeiramente eu quero agradecer a participação de todos vocês, mais um encontro formativo, agora pelo Google Meet. Claro que não é a mesma coisa quando é o presencial, que o presencial a gente tem um aproveitamento melhor, as pessoas participam mais, mas é o que a gente tem por enquanto, né? Esse momento presencial e esse momento à distância, remoto. Bem, o que eu gostaria de saber, primeiramente, de vocês, quais foram as percepções que vocês tiveram durante a pesquisa de campo? O que foi que vocês observaram de expressivo no dia que vocês foram fazer a visita na propriedade do seu Olivaldo Portilho? Podem comentar, professora Raidi, professor Martini, professora Marilene, professora Ledinelma. Tá, eu vou dar aqui uma canjinha. Eu achei, assim, tão interessante, porque, assim, eu trabalho com geografia, né? A gente percebe que a questão que você trabalha em sala de aula, você fala para o aluno da policultura, né, de como você cultivar vários tipos de produtos em um único ambiente. Mas eu nunca tinha, assim, feito ao vivo e a cores, certo? Então, eu percebi isso, que você não precisa cansar a terra somente com um tipo de lavoura, né? Aí, nesse sentido, você a própria comunidade, ela é beneficiada porque todo o tempo não é só a pimenta do reino, né? Tem o período da pimenta do reino, tem o período do açaí, da colheita do açaí, e fora outros tipos de culturas como do mamão, né? Então, eu acho que isso também gera emprego para a comunidade local, porque acabou o açaí, pronto, fica tudo estagnado, né? E fora que o meio ambiente agradece esse tipo de cultivo, vários produtos extrativos no mesmo local. E eu achei assim que Belos Prazeres é um modelo aqui para a nossa região, entendeu? Eu achei muito legal mesmo. Se eu pudesse levar meus alunos, quem sabe depois da pandemia, de melhorar, fazer um trabalho até de campo com eles mesmos, mostrando essa questão de como você diversifica o uso da terra com diversos tipos de produção. Verdade. Muito bem, professora. Muito obrigada por essa percepção sua aqui de dizer, olha, a gente precisa desse olhar, né, desse campo. Claro que mesmo com as dificuldades que a gente tem, mas a aula se torna mais prazerosa, mais criativa, e aquilo que falo, criatividade, ludicidade, prazerosa, vem tudo dentro da concepção de campo, de entender como é que essas coisas funcionam, né? Então, a gente fica maravilhado com isso, porque quando nós fomos para lá, nós fomos atrás da pimenta do reino e do açaí. Mas chegamos lá, outras coisas nós observamos, como a senhora observou, o plantio do mamão, do cupuaçu, do cacau. Então, outras frutas eles conseguem cultivar na mesma terra. Então, isso é muito legal porque aproveita ela para várias produções. Então, são coisas que só pesquisa de campo que nos proporcionou isso, porque se nós não tivéssemos ido a campo, talvez a gente não enxergasse essas situações. A próxima professora fala, a professora Ivonilde, pode falar. Não, como a professora Raidi falou, que quando acaba o açaí, né, mas tem o cupuaçu, eles fazem a venda do cupuaçu, eles tiram a polpa, né, e vendem o cupuaçu. Temos também essa produção, que eles vendem o cupuaçu.
A senhora teve outra também, professora Ivone, de outra percepção além disso, assim, durante a pesquisa de campo, o que mais também lhe chamou a atenção, algo que a senhora olhou, nossa, isso aqui é muito interessante. O cupuaçu, temos o cacau também, que tem a colheita do cacau, porque nós vimos lá no Belos Prazeres, numa só localidade, várias produções, né? Foi o mamão, o cupuaçu, a pimenta do reino, o açaí, né? De tudo ele tem um pouco lá. O rapaz de tudo ele tem um pouco. Maracujá também. Maracujá. Todo mundo viu o tanto de plantações que ele tem só num local, né? Que uma está beneficiando a outra. Eu achei lindo, foi o máximo aquela nossa pesquisa lá. E tem mais, professora, que eu até esqueci de acrescentar, que tem o igarapé, né, lá da localidade, que de lá ele capta a água para fazer a irrigação dessas lavouras, né? Isso também é muito interessante, que não precisou cavar o poço artesiano, ter um gasto maior, já pega a água de lá de próximo mesmo para fazer esse serviço, né, de irrigação. Verdade, muito interessante o serviço de irrigação dele também. Outra professora, a professora Ledilnelma, pode falar, professor Martinho. Eu achei interessante, professora, assim, que nós, como professores, nós podemos estar utilizando esse produto, trabalhando na sala de aula com nossos alunos na arte culinária. Como eu trouxe um cupuaçu de lá, cheguei na minha casa, tirei a polpa dele, eu fui fazer um creme, então, assim como eu posso estar fazendo para minha casa, eu posso estar mostrando os meus alunos através de uma receita. Professora, o seu som está desativado. Tem que ativar novamente. Ela não está escutando. Boa tarde, professora. Tá, já. Assim, Boa tarde. É muito interessante esses produtos para a gente poder estar usando o fruto, né, na arte culinária. No caso, eu trouxe eles me deram uma polpa de cupu. Aí eu cheguei em casa, utilizei para fazer um creme, para fazer uma geleia. Então, eu posso estar mostrando na minha sala de aula como se faz com meus alunos. É muito interessante isso. Ontem nós tivemos o Festival do Açaí aqui na nossa comunidade. Aí eu experimentei fazer uma taça da felicidade. Então, saiu lindo, né? Então, tudo isso é conhecimento. A gente vai levar para a sala de aula para ensinar nossos alunos. Muito interessante isso, né? Verdade, professora. É muito rico quando a gente olha a prática social, né, de perto, em conjunto. Então, a gente fica, como diz uma professora lá no EFOL, maravilhada, que a professora Charles sempre fala essa palavra. Isso. E fica muito interessante para fazer esse trabalho em sala de aula, porque você vem da prática social para dentro da sala de aula. Aí já não é do sentido da sala de aula para a prática, mas é da prática para a sala de aula. Então, isso enriquece o trabalho do professor em sala de aula. O aluno a gostar a ir para a pesquisa do campo, né? Assim, tem que ser muito bom para eles, mostrar a prática para eles, né? E porque eles vivem nessa prática, né? Eles não estão... As escolas em Curuçambaba, e região, elas não estão fora do contexto do aluno, é o que faz parte da vida dele, é a vivência dele, são essas práticas. Então ele conhece isso de perto, porque, como vocês puderam perceber, é passada de pai para filho, né? Vai passando de geração em geração. Então, é legal. Então, esse aluno, certamente, daqui a um tempo, ele vai fazer a atividade que o pai dele, ou não. Ele pode prosseguir, ou ele pode querer dizer, não, eu quero continuar o trabalho do meu pai, igual como o seu Olivaldo disse. Ele teve possibilidades, mas ele quis continuar o trabalho do pai dele. Então,
você percebe que envolve essa questão cultural, ela é bem expressiva mesmo, a gente percebe nisso dessa descendência, né, de pai para filho. Inclusive, a professora Marilene falou que em Belas dos Prazeres, né, professora Martini, que as terras, elas não são vendidas, né, elas são doadas, né, para parente mesmo. Eles tiram as terras, eles não vendem, eles doam as terras, isso é muito interessante. Outra coisa que ficou bem mesmo, eles não vendem as terras, eles vão doando para as famílias, então vai crescendo, vai construindo famílias e vão doando as terras para trabalhar nessas terras. Então, para você ver como a questão cultural é bem expressiva nessas comunidades. Bom, professora Marilene. Eu não sei se alguém já comentou, a nossa internet está muito ruim aqui, mas eu queria também falar um pouco que, mesmo eu sendo daqui, da localidade, do lugar, também a questão de trabalhar o solo, né, que ele lá, o Olivaldo colocou para nós, né, que eles utilizam sim o adubo, mas já a folha, as folhagens que caem, os restos das outras plantações, vai servindo de um para adubar o outro, né? Aí já não vai utilizar esse outro adubo que vem, que estraga mais o solo, né? Porque de um tempo em tempo, por exemplo, já não vai ser preciso. Porque o que acontecia aqui? Aí eles faziam a roça a plantação em determinado lugar, depois eles tinham que parar um tempo aqui o solo no outro lugar. Deixava passar mais ou menos uns determinados anos para tornar a reutilizar esse solo. Hoje já não acontece isso por causa desse manejo que eles fazem, né, de trabalhar em conjunto e vai reaproveitando as sobras das outras plantas, né, dos frutos, para adubar o solo, né, as plantações. Aí a professora já citou a questão, por exemplo, do solo, né, como é bem aproveitada a questão do solo. Eu acho que caiu a internet do pessoal. Eles vão caindo uma por uma. É ruim esse horário da tarde só por conta disso, né? Por causa do tempo. A professora Elisandra Costa, pode falar alguma coisa? É só para complementar a fala da professora Marilene, que, na verdade, é o uso sustentável do solo, né? Esse manejo que eles fazem com a serrapilheira da própria folhagem, que serve como adubo, como matéria orgânica. E a gente percebeu na entrevista que eles pouco usam produto químico. É muito interessante essa questão aí, até porque eles têm um igarapé lá do lado, né? Isso tem todo um comprometimento. Verdade. Muito interessante, realmente isso, como eles fazem o processo da adubagem, né, das plantas. Muito. E eles vão fazendo essa questão sustentáveis, que a gente começa a analisar a partir do saber da escola, e eles fazem, e eles têm a questão sustentabilidade muito expressiva na atividade deles, né? Interessante. Muito. E consome produtos saudáveis, né? Ainda Exatamente. tem isso. Produtos saudáveis. Comer não aquele mamão lá sem medo, né, de agrotóxico, consumir aquele açaí, né, como diz o pessoal, que é orgânico, que não existe isso, né? A gente sabe que não existe o açaí químico ou açaí orgânico. O açaí, ele tem pela própria natureza, né? Não existe essa questão, pelo menos até agora, né? Como diz o professor Oswaldo, não existe isso. Eu concordo com ele. Verdade. Professora Joana Pantoja. Professora Joana. Olá, professora. Boa tarde. Boa Minha tarde. internet está ruim, agora que voltou. Pois é, professora. Nosso trabalho maravilhoso. Belos Prazeres, aquela terra que eu amo. Aquele igarapé, então, trouxe tucupi, trouxe tapioca, trouxe tucumã, mamão, tudo que o produtor tinha, lá eu trouxe. Pois é. Então, esse trabalho é muito interessante, professora. O que a gente observa é que se o agricultor ele souber diversificar as coisas, nunca vai faltar o dinheiro para ele, né? Porque tem de tudo ali.
Então, quando acabar a safra do açaí, já tem o cupuaçu, tem a pimenta, tem de tudo. Então, é muito legal esse trabalho aí, essa cultura diversificada. E até você observou também a questão do adubo, né, que eles utilizam do próprio resto, quando eles tiram o cupuaçu, a polpa, a casca já vai servir de adubo, do maracujá, do cacau. E ali aquela interação é muito interessante, né? Que eles vão fazendo, colocando aquele material que vai se decompor, vai se tornar matéria orgânica que vai alimentar a planta. Há uma série de coisas a ser trabalhada aí. É muito rico, muito interessante esse trabalho. E o que a gente observou lá, então, não tem... e aí, o que eu achei também interessante que, apesar de tudo que eles fazem, ainda não se considera agricultor. Ele diz que ele não é um agricultor. Achei tão interessante ele falar. E quando ele for agricultor, então, o que é que ele vai fazer? Né? Porque, na verdade, ele fala assim, professora, mas eu estudei, viu o que ele falou várias vezes para a gente, até vocês disseram, não, mas o senhor tem o seu saber cultural, é o saber da humanidade, ele é reconhecido esse saber, então é importante tanto quanto o nosso saber escolar. Então, um contribui com o aprendizado do outro. Quanto nós aprendemos com eles e quanto ele também aprendeu conosco. Então, essa troca de saberes, ela ficou muito evidente na interação de vocês. Assim, ele ficava, em algumas vezes, meio que intimidado, mas vocês diziam, não, é assim que acontece. É por isso que ele diz, porque ele fala assim, que ele não fez cursos, né? Se eu não me engano, ele disse que ele não fez cursos e não fez agronomia. Acho que é por isso que ele diz que ele ele não se considera, mas ele é o agricultor da terra porque ele conhece a terra. Conhece, pela experiência. Né? Uma experiência muito rica. E ele falou também que ele estava realizando o sonho dele, que era ser professor, e naquele momento ele estava ali para compartilhar o conhecimento dele conosco. Muito interessante, né? Gostei de ver o que ele falou. Verdade. Eu tinha um sonho de ser professor e hoje eu vou realizar meu sonho, compartilhar os conhecimentos com vocês. E ele fez muito bem o trabalho dele lá como professor, nos repassando todo o conhecimento dele, que vem sendo trazido de gerações, né, que ele já vem aprendendo. E é aquela situação que o professor Osvaldo fala, né, que às vezes o aluno chega lá na escola, a gente não valoriza o que ele sabe, o saber dele, que ele já traz consigo aquela bagagem de conhecimento, e ele sabe muito mais que nós, e tem conhecimento até muito mais do que nós, né? Principalmente nesse sentido aí, que eu não entendo nada. E ele sabe, né? A prática, né? Da prática, né? Que ele vai plantar, quando ele vai colher, ele sabe tudo aquilo lá, e isso é interessante, tá? Tá bom, então, oportunidade aí para a Marilene. Bora, Marilene. Professora Marilene? Professora Marilene, professor Martinho, pode falarem. Professora Kellen. Os que não conseguirem comentar por aqui, vocês colocam lá no chat. Vão escrevendo lá. As impressões que vocês tiveram, as percepções que vocês tiveram com relação à pesquisa de campo, que ficou bem expressivo, como a professora Joana falou, da fala do mestre, do nosso mestre, professor Olivaldo, o seu Olivaldo, que também foi professor, que é também professor dentro da cultura dele, da prática dele. Nós somos professores dentro de um ambiente escolar e ele dentro do ambiente cultural dele. Então, como diz fica bem próximo da ideia do Paulo Freire. Eu ensino, eu aprendo ao mesmo tempo, e esse saber do local, né, da cultura, então ele interage muito com relação a isso, é muito interessante, é o conhecimento geral das culturas. Eu queria falar assim, porque muitos dos pais, eles... Por exemplo, eu vou contar uma situação que se deu aí numa época de formação nossa, de professores, né? E que a gente foi trabalhar a localidade, as coisas ao nosso redor. E aí nós levamos uma manhã as crianças para a Casa da Farinha, né? E muitos pais não entenderam por que a gente levou eles para o campo, lá para a Casa da Farinha. Né? E aí a gente teve
toda uma situação para explicar o motivo deles estarem lá na Casa da Farinha. Claro, a gente sabe que eles sabem que é para fazer farinha, mas não sabem transformar esse conhecimento do cotidiano no conhecimento, trazer para a sala de aula. E aí nós teve pai que não gostou muito que a gente tivesse levado as crianças lá para a Casa da Farinha e falando das coisas que é do cotidiano, mas que a gente pode trazer esse conhecimento de lá para cá, para a escola. Sabe por quê, professora Marilene, talvez eles não tenham gostado, porque para eles a escola seria só para alfabetizar o aluno, saber ler, escrever, ensinar esses conhecimentos escolares. É como se ele estivesse menosprezando o saber dele com relação ao saber da escola. Porque o que nos falta, primeiro, é trabalhar com essa comunidade, para que depois eles comecem a entender, a compreender que a participação deles na escola não é somente para assinar boletim ou ir em reuniões pedagógicas, ou então assinar questões de Bolsa Família. Além disso, o trabalho deles é um trabalho integrado entre a comunidade e a escola. E quando é que isso acontece? Quando, por exemplo, vocês foram atrás do seu Olivaldo, disse, seu Olivaldo, vem um grupo de professores aqui fazer uma pesquisa de campo. E o grupo de professores foi até a seu Olivaldo, aprendeu, e que foi entusiasmo, como a professora Joana coloca, do seu Olivaldo, está ensinando esses saberes, e ele ficou muito valorizado a prática dele, disse, poxa, quanto é importante aquilo que eu estou ensinando a esses profissionais nesse momento. Então, a comunidade do campo, ela precisa entender esse processo, porque se ela não entender, ela vai recusar. Aí, uma forma dela entender e aceitar o que a gente faz é trazendo ela a trabalhar conosco, dando voz à comunidade. Quando eu falo, dá voz à comunidade, o que é quando a gente dá voz à comunidade? A gente traz ela e diz, olha, compartilha esses saberes conosco. Por exemplo, da produção da farinha, ou compartilha esses saberes conosco da produção da pimenta do reino, que até, inclusive, eu até pedi para o professor Martini, a professora Marilene, se eles pudessem, né, eu acho que não deu tempo de convidar o seu Olivaldo a participar dessa aula de hoje. Mas ele vai estar convidado para o dia 14. Professora. Oi, professora? Eu convidei. Convidou? Eu convidei, sim, mas eu não sei se ele tem um aplicativo, né? Não, ele não tem. Eu pensei que a senhora ia deixar ele na escola com a senhora, foi só uma falha nossa. Mas no próximo, professora, a gente convida ele para ir para a escola, que é para ajudar ele a baixar o aplicativo e ele acessar com vocês. A gente vai se organizar para ele estar junto desse momento, porque isso é uma transcrição da prática dele, o que vocês estão fazendo aqui, que é uma coisa específica, é da propriedade do seu Olivaldo, vocês observaram várias coisas, então é específico da prática dele, então ele entendendo quanto ele está sendo estudado nesse momento, a prática dele, ele vai ficar super feliz, aí ele vai entender qual é o papel, de fato, da comunidade, e eles vão aceitar a transformação. É assim que eles aceitam. Se eu, por exemplo, como professora, pegar um planejamento e levar lá na comunidade, dizer, olha, eu quero que o senhor siga esses passos aqui, como, por exemplo, muito pessoal da Embrapa fazem isso, eles não fazem. Sabe por que eles não fazem? Porque eles já levam o modelo pronto, eles não estudam com ele os saberes, então eles não aceitam. Eles vão sempre recusar. Sempre recusar. Agora, se você fizer o contrário, dizer, Senhor, venha para cá conosco, vamos trabalhar isso. Como é que o Senhor faz essa produção da farinha? Ele vai dizendo tudo como ele faz. Ah, que tal se a gente pudesse fazer desse jeito? O Senhor aceitaria? E assim, aos poucos, você vai introduzindo. O seu Antenor, quando eu trabalhei com o Matapi, eu fiz isso com ele. Eu fui até com ele, convidei ele para fazer parte de todo o processo formativo, ele aceitou. E aí, aos poucos, ele ia aprendendo conosco e a gente aprendendo com ele. Então, isso foi interessante, porque ele acaba que, no final, ele perceber, olha, é melhor eu usar um nylon de 4 mm do que o nylon de 3 que eu uso aqui, porque ele está pegando camarão miúdo. Mas por que ele aceitou a mudança? Porque ele estava envolvido no processo. Se eles não tiverem, eles não vão aceitar. Porque a comunidade é assim, ela é resistente. Uhum. Então, é um trabalho de integração mesmo de saberes. Eu não deixar ele de fora e nem trabalhar todo mundo em conjunto, interagindo. Olha, ele não sabia mexer no GeoGebra. Tão interessante uma parte, quando a Catiane faz o modelo do Matapi no GeoGebra,
que ele senta lá e diz, olha, vai fazendo desse jeito, não está certo se ter uma tapia aquele. Ele sentava, olhava no computador, não está certo se uma tapia aquele, falava para a Catiane. E a Catiane ia ajeitando. E foi até eles conseguirem um modelo de um matapi, tipo um botijão de gás, gordo e mais largo. E no final, que ela estava lá nos slides, né, ela ia apresentando os espaços, ia mostrando os slides, ia aparecendo lá uma tapi no GeoGebra. No final, acabou tudo e ele ficou impressionado. Ele pegou uma tapi, ele levantou da cadeira dele e foi lá nos slides, pegou uma tapi com a mão. Como se ele falou, nossa, eu quero tocar no matapi. Porque ele tá entendendo que aquilo seria uma coisa concreta e não era o que estava acontecendo, uma abstração. Mas ele aprendeu muita coisa, e ele tem 77 anos hoje. Então, para vocês verem que o saber é assim, ele tem que ser compartilhado, tem que ser vivido, experimentado por todos. Então, isso são a prática que nos dá essas respostas. A professora Elisandra pode falar, a professora Karen, professora Elisandra, professor Martinho. Já são 4 horas, eu acho que a Verena perdeu conexão também. Professora? Oi, pode falar, professor. Não, estou por aqui, Renato. Acho que nós, nesse momento, nós fomos lá, nessa propriedade do Orivaldo, eu acredito que aí nós mostramos para o professor Orivaldo a diferença entre a várzea e a terra firme. Por exemplo, lá a água não entra. Lá o que ele vai irrigar a planta tem um momento certo disso, quantos dias, quantas horas. Não é todo dia que ele faz isso. Eu acho que nesse momento o professor Evaldo ele começou ou então nós enrolamos mais a cabeça dele, né? O que é a várzea, o açaí da várzea e o açaí da terra firme. E a várzea é o lugar onde alaga, a terra firme não. Todo tempo é que é seco. E parabéns também para o doutor Divaldo, porque ele soube colocar as plantações em tempo, não foi no mesmo tempo, foi em tempo diferente. Por exemplo, quando a pimenta estava grande, ele plantou o açaí. No meio do açaí, ele já meteu o cupu. O cupu, que ele falou que é uma manta que não foi plantada, era jogada, que eles comiam e jogavam a semente por lá. Mas antes disso, tinha a roça, a maniva. Eles fizeram primeiro a maniva para amaciar mais a terra, e depois da maniva, quando tiraram a maniva, e meteu o pimentão no meio. Então, isso são saberes que ele, como ele falou, ele não é agrônomo. O Orivaldo não terminou nem o fundamental, ele foi meu aluno. O fundamental, ele nem terminou o fundamental dele. Eu estou no 7º ano, uma coisa assim. Então, isso já vem de raiz, já vem do próprio pai dele, o pai dele aprendeu com o pai dele, ele agora aprendeu com o próprio pai, e daí vai deixando para os filhos, que com certeza vão seguir o mesmo caminho. Então, essa percepção que eu tive aqui no doutor Oswaldo, quando nós mostramos para ele o que é terra firme, falamos o que é a várzea. No caso de, eu acho que é a várzea lá também, ela tem uma várzea, que era perto, tem uma várzea, ela está doente. Eu não sei se ele foi lá. A professora Elisângela Costa Azevedo colocou um comentário no chat, eu vou ler para vocês. O que percebemos com os relatos de nossos colegas é a importância do trabalho na prática, vivenciar a realidade daquilo que estudamos na sala de aula. É muito importante para que haja também por parte de todos nós, o reconhecimento dos saberes que são construídos ao longo da vida sem estar na escola. Muito bem, professora Elisângela. Na verdade, quando a gente participa de uma ação como essa,
a pesquisa de campo, ela promove essa sensação de valorização do saber daquela localidade, do saber que faz parte do cotidiano dos nossos alunos. Então, quando a gente trabalha dessa forma, a gente promove esse tipo de trabalho educacional, esse tipo de ensino com os nossos alunos, a gente está favorecendo a valorização da cultura local, do cotidiano desse aluno, do cotidiano da escola, da comunidade, né? Então, é muito interessante que a professora Elisângela colocou. Muito obrigada, professora Elisângela, pelo comentário. A professora Cleide, também, que está presente, a professora Casey, né? Casey, pode falar. A professora Kellen, se vocês não conseguirem pelo fone, vocês podem colocar no chat seus comentários. E... Cleide, professora Cleide. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a professora Cleide, da escola aqui, Magalhães Barata. Eu não participei da pesquisa de campo, porque eu estava em Belém, né, consultando, mas eu fiquei muito sentida porque eu gostaria de fazer um trabalho, assim, de vocabulário, né, envolvendo o vocabulário da produção, como que palavras eles usam para a plantação, para um determinado fato, né? Felizmente não deu. Mas eu estou aqui, neste momento, para falar da questão que eu acabei de escutar, assim, que é muito importante dar voz à comunidade. É muito importante dar voz à comunidade, aos pais, aos alunos. Hoje eu saí, trabalhei 2 aulas, né? Então, estava finalizando o meu conteúdo de texto narrativo. Então, para finalizar, antes de eu mandar eles escreverem, eu pedi para eles contarem, né? Oralmente, um fato que aconteceu com eles. Então, eu me surpreendi com um aluno, não sei se a professora Raidi sabe quem é, o Gilberto Gil, que ele não fala absolutamente nada em sala de aula. Muito calado, verdade. Isso. E quando eu dei essa oportunidade, ele relatou um fato dele apanhando açaí na ilha. Ele já tinha apanhado mais de 10 latas de açaí. Então, quando ele estava em cima da árvore, ele viu um porco que estava acabando com açaí. Então, ele chamou o tio dele para contar. E aí ele contou, ele narrou perfeitamente, que eu fiquei muito feliz com o Gilberto Gil, um aluno que não fala absolutamente nada. Então, é muito importante essa questão de dar voz. Parabéns à pesquisa, né, de campo, que faz a gente dar uma luz, né? Muito importante. Verdade, professora Cleide, eu tenho todos os vídeos, que foram gravados. Depois, senhora, eu posso até mandar no seu drive, e a senhora assistir. Eu vou passar alguns aqui, e algumas imagens também do pessoal realizando, que também a senhora pode trabalhar com essa questão do vocabulário. Está todo gravado, aí a senhora só me pedir, professora, a senhora mande no meu zap, que eu lhe envio, eu lhe mando, tá? As gravações. Tá, muito obrigada, professora Renata. Por nada. E que lindo o trabalho que a senhora está desenvolvendo com seus alunos. A ideia é essa mesmo. Nesse sentido da voz, não é só ficar na teoria, que a teoria ela é fácil da gente discutir. O difícil é a gente trabalhar a prática, é isso que a gente precisa, de trabalhar essa prática dentro da sala de aula, de ver como é que essa prática ela vai entrando dentro do nosso trabalho do dia a dia. E ela está entrando já, olha, no resgate das memórias, né? Então, isso é muito legal. E eles gostam do que eles fazem, né? Porque não é à toa que eles contam. Eles amam sair da sala de aula e ir para campo. É uma felicidade para eles isso. Até para nós, né? Foi legal. A gente se sente tão valorizado, a gente fica até mais feliz, né? Assim que acontece quando a gente sai da sala de aula. Aquele sentimento de dever cumprido, né? Exatamente. De dizer, olha, a escola serve para alguma coisa, né?
A escola não está aqui à toa no meu bairro, ela está aqui porque ela tem um propósito, um objetivo, não está como algo estranho ali daquela comunidade, não, é algo para a comunidade. Então, isso, olha, as teorias já vem muito tempo falando, né? Paulo Freire, esse BNCC também, embora eles não mostrem como é que você vai fazer isso, mas eles vêm falando sobre isso, e hoje vocês estão experimentando na prática como é que essas coisas, elas acontecem, e a gente percebe como isso acontece. Então, isso é legal porque você vai conseguindo interagir com essa prática. E aí, para não ficar fazendo coisas que eu sempre digo para o pessoal de matemática, coisas que não existem, que são fora da prática social. Quando aquela história do problema de laranja, dizendo que cada laranjeira tinha 12 laranjas, isso é impossível. Porque elas são tão diferentes uma da outra, que pode ter uma que tenha 10, outra que tenha 20, mas elas não vão produzir 12, 12, 12. Isso é invenção da matemática. Isso é invenção da matemática, isso não existe na prática. Então... Não, mas que matemática é chata, eu não suportava aula de matemática. Meu Deus, primeiro por conta da abstração. De matemática. Até hoje, eu não gosto de matemática, mas eu só estou vendo número que tem que chegar ali e que tem certinho na trilha, que não pode sair para chegar naquele valor X, né? Eu, sinceramente... eu e aí, quando você é engenheira, mas fugir por causa da matemática. Mas se a professora de matemática tivesse lhe mostrado a prática de como isso acontece, eu tenho certeza que a senhora ia gostar da matemática. Olha, hoje, pela manhã, na IBF Bom Jardim, uma professora dos anos iniciais, ela elaborou rapidinho um problema de matemática, sem ela se der conta, ela fez. Que foi 90 quilos de pimenta seca, aí tem uma perda de 30 quilos. Ela elaborou. Por exemplo, se eu tiver 90 quilos de pimenta seca, eu tenho uma perda mais ou menos de 30 quilos de pimenta seca. Então, quanto restaria para o produtor, né? Aí faz aquela matemática da subtração, e ela mesma começou, olha, isso aqui é matemática, entendeu? Então, é muito interessante que você consegue fazer isso. A partir dos dados da prática. Foi da pesquisa de campo deles lá também que eles perceberam essas situações. Lá, se bem que lá é expressivo a cultura da pimenta do reino, mas eles já estão como lá em Curuçambaba, em Belo dos Prazeres, já estão plantando vários produtos para aproveitar a terra, né? Nesse sentido aí. Bom, tem a professor Matheus, pode falar, o professor Matheus, a professora Keren, que estava aqui, vocês podem também colocar aqui no chat. Agora, como já são 4h09, eu vou apresentar para vocês aquela tarefa que nós iniciamos, lembram? E a aula do professor Oswaldo, eu creio que ela foi muito produtiva, porque ela deu para vocês uma noção do que seria a estatística, de como ela é usada, e aí isso facilita até compreender a prática também, né? E aí, então, eu trouxe algumas apresentações para vocês, e depois a professora Verena entra com o professor Augusto para ele mostrar alguns modelos de atividade que ele fez a partir dessa prática da visita lá na propriedade do seu Olivaldo. Bom, deixei aqui apresentar para vocês. E tem os vídeos também, olha, deixa eu apresentar aqui rapidinho, um guia. Quem for entrando é só me avisar. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam se o áudio está saindo. Aqui o seu Olivaldo. Seu Olivaldo conversando aqui com as professoras. É só alguns trechos, aí depois eu passo, professora Cleide, para você. É só me mandar um zap. Eu mando, e aí a gente vai fazer todo um documentário dessa pesquisa de campo também. Certo, tá. Tudo bem. Uma vez no ano, aí você vai produzir. Estão conseguindo ouvir? A gente começa com maracujá. Hoje a mandioca a gente já largou mais, porque é muito sacrifício, né? A mandioca, mas a gente passou em geração, a gente trabalhava com maracujá, produzia muito maracujá o ano todo. Acabava o maracujá, vinha o cupuaçu. Terminava o cupuaçu, vinha a safra da pimenta do reino. Acabava a pimenta do reino, vinha o açaí. Aí virou um ciclo.
todo tempo o agricultor tem o dinheiro. É dessa forma aí que a gente vem trabalhando. E vem dado certo. A gente passou de geração do meu avô, passou pro meu pai e hoje já está na gerência de Se a gente tivesse que medir um ano, qual seria esse ciclo assim, dessas atividades? 2 meses, 1 mês, de uma para outra. Por exemplo, começou janeiro, a gente planta o quê? Janeiro é a pimenta do reino. Aí trabalha a pimenta do reino até quando? 2 meses, mas nesse intervalo aí o açaí vem junto, porque ele é do começo da chuva também. Aí depois passa março, abril, começa a diminuir a chuva. Chega maio, junho, não chove. Aí, na verdade, nesse período aí que não para de chover, a gente não planta. E mais em diante, a parte do plantio. A gente vai só cuidar do que plantou. Aí faz a limpa, coivara, Isso. Aí, segundo semestre, o que acontece? No segundo semestre vem a colheita. Pimenta, o açaí, o cupuaçu. Isso. Aí é assar. É assar. Tem entre safra, entre pimenta e assim? Não, para pimenta do reino não existe entre safra. Existe o produtor guardar o que ele colheu, né? Mas não existe a entre safra para pimenta do reino. Chegou a data dela, tem que colher. Senão ela cai tudo no chão, a gente perde tudo. Aí, uma curiosidade minha. O açaí tem. O açaí tem. Você não guarda. Não. Se perdeu daquela safra... Perdeu tudo, né? Que não guarda. A gente já tentou bater uma vez o açaí e guardar para o consumo, mas aí não é o mesmo gosto. Não adianta congelar. Não agradou a cozinheira. Aí a pimenta do reino não. Você colheu, secou, guarda. Ensacou, isso. Guardou. Pronto. Aí alguns trechos. O que vocês perceberam nessa fala aí, da questão das safras, entre safras, da questão da pimenta do reino, do açaí e daquilo que vocês tinham falado inicialmente, né, dos vários produtos que eles coletam. Mas tem uma coisa muito interessante nessa fala dele aí, quando fala do período de plantação, né, plantação e colheita. Aí seria, por exemplo, como uma sugestão, de elaborar um calendário agrícola, por exemplo, a partir dessa pesquisa de campo, por exemplo, um calendário agrícola para a plantação de pimenta do reino, outra para o açaí, um calendário agrícola, por exemplo, para o cupuaçu, o cacau, e assim sucessivamente, porque esse calendário eles não têm, então só tem na experiência, na prática, só como eles pensam, eles fazem, mas eles não têm por escrito. Então, essa seria uma grande contribuição nossa para levar para eles no final. E esse calendário, se vocês forem perceber, por exemplo, vai fazendo calendário, período por exemplo, de plantação, janeiro, fevereiro, vamos supor, da pimenta do reino, se eu não me engano. Aí aqui, nesse período, faz isso, aquilo. Aí vocês vão fazendo as análises. Aqui nesse período, é o período da coleta. Por conta disso, quanto tempo, quando eu planto a pimenta do reino, quanto tempo eu vou fazer a coleta? E do açaí. Então, faz essas relações. Aqui, deixa eu ver, aonde é que ele fala que ele é? Aqui são as aulas do professor, depois eu também posso compartilhar, mas a gente vai organizar tudo isso só num documentário, isso daqui é Bom Jardim. E aqui a questão da irrigação, que ele fala também para vocês, que vocês mencionaram sobre isso. Sabe? Aqui, cada fundura do poço. Eu acho que são uns 4 metros, né? É o que eu imaginava. 4, 5 metros. A gente tem poço aí, o pessoal cava, mas a gente não sei lhe dizer. Né? Eu estava falando por ele porque a nossa água daqui é só um poço, né? Que vai para todas as casas. Nas casas não existe poço para água. Pois é, mas se cavar tem água. Tem. 4 metros. Pois é essa situação que é a diferença do lugar seco e do lugar... Ela quer saber como é feita a irrigação funcionando. Ela quer fazer... É porque assim, a gente... como a gente veio trabalhando muitos anos na agricultura, a gente vem aprendendo, devido do tempo a gente vem aprendendo. E certo, uns anos para trás, as nossas plantas sofreram muito com a irrigação, né? Com o verão. Aí a gente perdia o açaí
ele caía da árvore tudinho, não chegava a secar, né? Ele secava na árvore. E aí a gente veio com a ideia de usar a irrigação, né? E Tem dado certo. tem dado certo, graças a Deus até hoje. Mas olha, por exemplo, esse ano a gente não usou. O verão foi bem apropriado, com chuva, né? A gente não usou. Agora eu posso mostrar aqui para vocês. Meninas, vocês que fizeram chapinha, guardem seus cabelos, que vai molhar. Não, a gente não usou, a gente não tá ligado o motor lá. Tá. Não tá ligado o motor lá. Isso aqui é um cavalete que a gente usa como irrigação da área, né? Cada uma quadra de pimenta, ou de açaí ou de cupuaçu, a gente tem um desse Aí aqui. tá ali a saída bem ali. Né? E com que frequência, assim, quando vocês usam? Com que frequência é feita a irrigação? Como assim? Olha, professora Verena, nessa fala aí, da irrigação, com que frequência vocês usam o processo da irrigação? O que é que essa ideia nos remete aí? Professora Verena, você pode até comentar. Professora Verena? Algum professor pode comentar essa fala dela? Com que frequência eles usam a irrigação? O que significa isso? Pode ligar, professora. Pois seu... é. Vai. Estão me ouvindo? Tá prestando atenção. Sim. Porque assim, a gente vive num clima equatorial, né? Ele é quente, mas a gente tem um período que chove menos, né? Acho que no período que chove menos, ele deve usar com mais frequência a irrigação, né? Eu acho por aí, não sei se é esse o objetivo. Tá, Isso. muito bem, professora. Pois sim, Pode professora. comentar. Quando eu fiz essa pergunta para ele, é porque, como eu sou também neta de pimentalista, então eu acompanhava esse processo de irrigação aí que meu avô fazia, né? Quando estava muito quente, ele molhava com mais frequência, é o pimental. Então, quando eu fiz essa pergunta para ele, como ele tem todo um esquema de irrigação, porque na época do meu avô, não, ele molhava mesmo com mangueira, né? Não tinha, assim, todo esse processo aí, que ele não fez todo esse processo de irrigação que esse produtor aí, o seu Olivaldo, fez, né? Ele já fez um investimento melhor, então ele criou toda essa estrutura de irrigação. E quando eu fiz essa pergunta, eu queria, na verdade, saber, né, o número de vezes que eles faziam esse processo de irrigação, quantas vezes eles molhavam o pimental no dia, se isso acontecia uma vez no dia, quantas vezes na semana, e foi que ele respondeu para nós, né, que era 2 vezes na semana, mas isso ia variar de acordo com o clima. Se tivesse muito quente, eles molhavam 2 vezes na semana. Se não, se chovesse, não era necessário molhar 2 vezes, uma vez na semana, e assim por diante, né, de acordo com as situações climáticas. Foi isso então, mesmo, a partir daí, dá para vocês montarem alguma tarefa que envolva a estatística a partir dessa frequência de irrigação? O que vocês acham? Por exemplo, durante o mês, quantas vezes são? Dependendo do clima, no mês de outubro, ele fez a irrigação a cada semana 2 vezes, então dá mais ou menos 2, 4, 8 vezes, por exemplo, por semana, em um mês, né? E aí, como vocês montariam uma tabela, por exemplo, envolvendo isso aí? Dá para fazer, né? Dá para se pensar para fazer. Isso vocês vão fazer depois. Não se preocupe com isso. Depois vocês vão ficar... E depois eu também posso compartilhar esses vídeos para vocês irem montando. Sim, no verão. Uma vez na semana, no dia. Na verdade, o açaí é uma planta que ele exige muita água. Aí, por exemplo, aqui, olha, aqui era uma área de pimental. Era uma área de pimenta do reino aqui, se vocês prestarem atenção. Olha, a pimenta do reino. Esse pimental aqui, ele deve ter de 15 a 17 anos, esse pimental aqui. Aí o que foi que aconteceu? Essa plantação de açaí aqui dentro, ela já veio ocorrer uns 4 a 5 anos ela tem aqui dentro. Então, até que a pimenta do reino, depois que a gente tira a safra dela, não é preciso molhar muito ela. Senão ela começa a brotar de novo
E quando bate o verão no mês de janeiro, ela cai o fruto dela. A gente não usa muita irrigação para ela. Mas como a gente já tem outra cultura dentro, que é o açaí, aí a gente molha 2 vezes na semana. Tipo assim, segunda e quarta e quinta, mais ou menos. Depende do funcionário estar desocupado pra gente mandar molhar. Senão... Não tem o que fazer, vai molhar assim. Molha. Mesmo porque a gente usa uma técnica que a gente não usa muita mão de obra. Por isso que a gente tem os cavaletes. A gente funciona o motor na beira do rio, manda água para a área, vem, pronto. Com 1 hora de tempo, volta rápido, vem, abre outra área e fecha essa. Aí é rapidinho, sabe? Então, no caso da pimenteira, vocês fazem irrigação assim, antes da safra? Sim, antes da safra. Antes da safra. Porque a pimenta do reino, a safra dela, de a gente tirar ela, é mês de julho. Para nós aqui em julho, o verão já tá, né, professor? Tá forte, o verão já tá forte. Sim. Aí a gente vai tirar a pimenta até setembro. Então, até setembro, os 3 meses, a gente tem que ter irrigação. Nesses 3 meses aí. Depois que acaba, se não tiver nada de outra cultura dentro, a gente para de molhar. Aí a gente vai e observa, pô, a pimenteira tá precisando de água, tá murchando o pimental, aí solta de água dele. É assim que funciona a irrigação para. Não é todo dia direto, com excesso, não. Tem que ter um controle. Dá pra fazer. Vocês percebem muito bem a presença da questão da estatística nos saberes do campo, da prática dele. Frequência, a quantidade de meses que é utilizada, por quê, e aí vocês conseguem entender um pouco como é a presença da estatística nessa atividade do campo, né? A partir da fala dele, dos comentários dele, como a professora Cleide falou, eu gostaria de ir no campo porque eu queria trabalhar com vocabulário. A professora Cleide está aí, olha. Então, é interessante como aqui no vídeo ele mostra a questão, por exemplo, muito da matemática, mas também a questão do vocabulário aí, e aí a professora Cleide, ela pode aproveitar essas falas e montar o vocabulário das atividades para ela. Então, isso é muito interessante, porque você vai conseguindo perceber na fala. Depois que a gente revê as gravações, a gente vê que muita coisa tem, né? Que muita coisa foi feita e foi perguntado para ele, para o seu Olivaldo. Bom, como o nosso tempo está correndo, já é 4h24, eu vou só interromper aqui e apresentar rapidinho, que é para me passar a palavra para a professora Verena. Tela cheia, só um minuto aqui, que tem uns slides para me mostrar para vocês rapidinho. Vejam se vocês estão vendo. Tá. F5. Sim, gente, olha, aqui são algumas imagens do que vocês fizeram, ó, das atividades da prática. Vocês podem perceber aquilo que vocês falaram inicialmente, ó. Pimenteira plantada junto com os outros produtos, o tipo do solo, que o seu Martinho falou da várzea e a questão da terra firme. Aqui outra imagem, de novo, dos açaizeiros, e aqui também, olha, das plantações do mamão, junto com a pimenta do reino e o açaí, como vocês podem perceber nessas imagens aqui, tem muita coisa que dá para explorar. Aqui, olha, as professoras tirando foto, né, porque ficaram encantadas com o tamanho do açaí e dos cachos. Aqui foi um momento que todo mundo, nossa, legal, bora tirar as fotos. E aqui o professor, o seu Olivaldo, e o professor Osvaldo, nosso mestre. Aqui, em comum, ó, todos aprendendo, né, todos em volta, aprendendo um pouco sobre a prática do seu Olivaldo. Aqui é aquilo que vocês falaram de novo inicialmente, os vários produtos que são cultivados na propriedade do seu Olivaldo, como o açaí, o mamão, o cupuaçu, como a professora tem aqui, a professora Fátima. Aqui, novamente, a admiração da professora Fátima pelo cacho de açaí. Interessante a professora Fátima que ela ter participado, né, uma professora que está em processo de aposentadoria, mas mesmo assim ela está sempre na formação, isso é muito interessante, nos encontros presenciais.
E aqui, ó, aqui a questão da conversa, olha, como é que a aprendizagem acontece nesse meio, nessa prática, vocês percebem até o movimento. Aqui a aula está bem mais dinâmica do que fosse dentro da sala de aula, que estava todo mundo sentadinho na cadeira, né, bonitinho, e aí, pronto. Aqui não, todo mundo começa a olhar e se encantar e a perguntar para que serve isso, aquilo, então tem muita coisa para aprender. E aqui a nossa questão X, por que nós fomos para a prática? Por que se privilegia hoje a regra da prática do plantio da pimenta do reino com relação ao plantio do açaí? Aqui nessa questão eu pergunto para vocês, que tipo de perguntas vocês conseguem elaborar para responder essa pergunta aí a partir do que vocês vivenciaram? Vocês conseguem fazer? Vocês podem pensar um pouquinho e me responder. Vocês conseguem formular uma questão para responder essa questão aí? Será que é porque o açaí hoje ele está com preço maior no mercado, ou a questão do plantio dele não ser tão trabalhoso quanto a pimenta do reino? Pode ser por aí, né? Ela é menos trabalhosa, o cultivo do açaí. É menos trabalhosa, pode ser até mais barato, né? Tem o custo-benefício, né, do cultivo do açaí. E então, professora Radi, só um momento. Então, tem uma pergunta aí. Que custo e benefício tem a produção, é isso, né? A produção do açaí, o cultivo do açaí e da pimenta do reino, né? É isso? Pode ser, pode ser. Tá, então nós já temos o cultivo do açaí, tipo assim, qual é que tem mais rentabilidade? Tá. Eu acho nesse sentido que tem mais rentabilidade, custo-benefício nesse sentido. O açaí ou a pimenta do reino? Existem dois paralelos aí, né, professora? Porque no passado a pimenta do reino, ela já foi como diz o caso, foi o top, né? Aqui na nossa região. Mas jogando para a nossa atualidade, eu acho que o mais viável é o cultivo do açaí, porque ele se torna mais barato, certo? Você pode tirar o palmito no período que acaba a colheita e tem o período que volta de novo as novas árvores para continuar a produção. E você não tem que ficar alimentando com adubação, pagando capina. Tem essa questão aí, que ao meu ver é bem mais viável. E o retorno financeiro também. O retorno financeiro é muito maior, porque o açaí agora é o ouro, né? É o ouro preto. Professor? Professor Martinho, aí, que já foi produtor. São Martinho? Do Reino. Não, Meu pai já foi professor era criança. É o seguinte aqui, olha. O açaí, você limpa uma vez por ano. Naquela roçadeira, que é mais rápido. A pimenta, no tempo do inverno, você tem que todo mês capinar o pimental. Então é por isso que você torna mais. O custo da pimenta torna mais alto. E justo quando você vai plantar, que você tem que bater estaca, uma estaca hoje custa 12 a 13 reais, de acapu. Você vai ter que comprar todo ano. Tá? E o açaí não leva nada. O açaí, o que é fácil dar o açaí é a folha dele, que é ver insumo, e vai adubar o açaizeiro. Não tem que todo esse dinheirão, todo gastar. Para gastar para manter o açaí. E fora também que hoje está mais caro do que a pimenta, né? A pimenta hoje está mais barata.
Entendi. Custo-benefício. É custo-benefício mesmo, né? Então, professores, parabéns por terem respondido a pergunta. Olha, então, o que é que eu vou fazer depois disso aí? Vocês já me deram mais 2 questões, já inclusive responderam elas. Eu vou lançar lá no grupo esses slides com as questões, né, para que cada grupo me entregue isso no dia 7, e aí a professora Verena vai dizer outra atividade que vocês vão fazer, que é para culminância no dia 14. Bom, do que gerou a partir dessa pergunta 1 aí? Podem notar lá. Por que se privilegia hoje a regra da prática do plantio da pimenta do reino com relação ao plantio do açaí? Vocês responderem a questão do custo-benefício na plantação. Então, vem a questão 1.1, olha lá, que vem a partir dessa questão 1. Quem tem mais rentabilidade? Eu vou ajeitar melhor a questão. Quem é mais rentável, o açaí ou a pimenta do reino? Ou seja, quem dá mais lucro, né? O açaí ou a pimenta do reino? Que custo e benefício tem a produção do cultivo do açaí e da pimenta do reino? Então, que custo e benefício vai entrar para responder essa pergunta aí, que é o que o professor Martini falou e que a professora também falou, sobre a questão da mão de obra, né? Isso, do processo da adubação, do total de estaca que tem que comprar, né, professor Martini, para a pimenta do reino. Então, para responder essas questões aí, é só colocar todas essas situações que vocês mencionaram aí. Eu quero falar uma outra coisa, professor. Pode falar, professor. A pimenta do reino, ela não tem antissafra. Açaí tem uma antissafra. O pessoal, hoje, eles mudam a safra do verão para o inverno. E a pimenta não tem. Porque a pimenta na época do verão, a matéria ela cai. Muito bem, aí já veio uma outra questão, professor. Como é que funciona a safra da pimenta do reino e do açaí, por exemplo? Aí vocês vão responder, bom, da pimenta do reino tem a safra, do açaí não. Né? Aí vai ter uma outra questão que já surgiu da fala de vocês aí. O que mais que vocês têm para comprar? Mas o açaí... Pode falar, professor. E a antissafra. E a pimenta tem a safra e não tem antissafra. Não tem aquela safra do macaco que eles chamam, que é uma safra pequenininha, né? Da pimenta do reino. O macaco nem via essa safra. Eu me lembro que falou a safra do macaco. Eu era criança, eu lembro disso. Safra do macaco, interessante isso aí. Olha, professora Gleide, tá por aí, a safra do macaco. Um vocabulário, né? Safra do macaco, interessante. Olha, já é uma outra questão que surge a partir dessa questão da safra, né? Que é a questão da antissafra, não é isso, professor Martinho? E a questão da safra do macaco, para eles responderem. Muito bem. O que mais que a gente pode explorar aí? Eu vou organizar depois todas elas, a partir da fala de professora vocês. Renata. Oi. Professora Renata. Oi, professora. A minha colega que está aqui, que ela não conseguiu entrar aí na reunião, ela está falando que essa safra do macaco, ela atrapalha a safra da pimenta. Entendi. Ela dá muito pouco e ela atrapalha a safra. A safra da pimenta. Por que ela é problemática, então? Não, é porque é muito pouco. É porque é muito pouco. Aí ela acaba atrapalhando a safra que daria mais. Aí, com isso, geralmente, por exemplo, no nosso caso, a gente manda tirar todas essas flores do pimental. Joga fora essas flores, porque é muito pouco. Senão, acaba atrapalhando a safra grande. Ah, tá. E essa safra grande acontece quando, professora? Geralmente a partir de agosto. Julho, de agosto adiante já é a safra grande. Que período acontece a safra grande? E a safra do macaco aconteceria quando? Geralmente ela acontece mais assim já no términozinho do inverno. Mas não é todo o tempo que dá. É bem raro, raro às vezes que dá a safra do macaco. Ah, tá. Ela é porque a pimenta ela amadurece antes do tempo, é isso? Nessa safra do macaco? Na verdade, a gente depende muito da chuva. Se a chuva, por exemplo, ela começar antes do tempo, por exemplo, ela depende do clima. Exatamente. É isso.
Aí, quando tem muita chuva, não, pode explicar, professora, depende do clima. Vocês vão explicar também nesse relatório que eu vou montar para vocês das questões. Aí eu vou mandar no grupo, certo? Para vocês me responderem para o dia 7, vocês me entregarem. Bom, então, temos lá, da questão 1, que custo e benefício tem a produção do cultivo da pimenta do reino e o açaí? 1.2, qual tem mais rentabilidade? Aí vamos para ponto 2, para o 2. Como acontece a questão da safra da pimenta do reino e do açaí? Aí vem 2.1, como é a safra do macaco? Que período acontece a safra grande? Que período acontece a safra do macaco? Então, são essas questões que vocês vão responder e me entregar, certo? O que mais vocês têm a mencionar sobre isso aí, que a gente pode explorar aí nessa questão, além disso? O total de estaca, né? Quantas estacas levam para... Esse daqui seria 1.3, bem aqui. Mas aí, das estacas, professora, depende de quantos pés o cara vai levantar, né? Quantas estacas ele vai precisar, quantos milheiros de estaca, depende do tamanho do terreno e do tamanho do bolso do cara que vai cultivar, né? A pimenta do reino. Ótimo. Tá. Aí entra a matemática aí, a estatística. Quantos milheiros de estaca vai se utilizar para tantos metros de terreno, tanto por tanto. Entendeu? Tem isso. Ótimo. Então, a gente tem que perguntar para o seu Olivaldo esses dados, né? Porque tem que ver qual é o tamanho do terreno dele, qual a medida que ele... Qual a parte do terreno que ele vai usar só para a produção da pimenta. Mas como ele faz policultura, né? Ele usa quase toda aquela área, né? Quase toda a área dele. Tá, vamos voltar, professora. Me repita novamente. Quantos milheiros de estaca vai precisar para a plantação dele? Vai precisar para a plantação de pimenta do reino, né? De pimenta do reino, que a gente já está se falando de estaca, né? Qual a altura de cada... Porque tem tudo isso ainda. Qual a altura de cada entre elas? Qual a altura? A altura que é a estaca, né? O Martinho é bom. Qual a distância, né? Qual a distância? O tamanho do terreno, para quantos milheiros de estaca você vai precisar. Porque existe um distanciamento de uma pimenteira para outra. Elas estão em fileiras e em colunas, né? Fileiras e colunas. Deixa eu dar uma ajuda. Bora, Martinho, dá aí uma câmera. Bora, Martinho. Vamos, Martinho. Como a professora Raidi falou, depende do bolso do agricultor que vai fazer o pimental. Aí eu estou com um pouco de dinheiro, eu vou empinar só 100 pés esse ano. Então ele vai comprar 100 estacas e aí faz o pimental. Olha, um belo problema de matemática, professor, volte lá. 100 pés. 100 pés, compram quantas estacas? 100 estacas. 100 estacas. 100 estacas. Se ele, por exemplo, o terreno dele, eu vou colocar aqui, e a estaca tem que ser de 2 a 12,5 metros de altura. Tem agricultor que gosta de 12,5, tem uns que gostou de 2 metros. E a distância é 2 metros, uma estaca da outra. São 4 metros, são 2 metros, né? Uma estaca longe da outra. Tem agricultor que coloca... Martinho? Oi. Esse distanciamento... Justamente, é o que eu estou falando. Tem esse distanciamento de uma para outra, ela é padrão ou vai de acordo com como o cara queira? Isso eu não sei. É assim, ele não vai poder colocar menos de 1,80. Senão a pimental vai fechar e não vai ter como ele passar no vão. Então, é verdade. O padrão é 2 metros. Mas tem agricultor que coloca com 1,80. Com 1,80, economizar espaço, né? Economizar espaço. Esse é o professor Martinho, lá em Bom Jardim, sabe quanto é que o produtor faz lá? 1,25. Pois é, mas é muito... Vive podando, então, né? Vive mandando as guias todinhas para os 1,25.
Eles não seguem o padrão da Embrapa, né? Porque a Embrapa é 2 metros, se eu não me engano. É 2 metros, o padrão é 2 metros. Tem alguém que coloca 1,80, né? 1,70. Mas assim, vai ficar muito um espaço pequeno, porque ali também são 4 estacas que vão fechar uma na outra, 4 pimenteiras. Não vai ter espaço nem para ele adubar, nem para ele andar no meio, nem, muito menos para apanhar a pimenta, né? Quando tiver no cavalete, não. Pois é. Se tiver um ninho de caba na outra, não. Já tem a caba que ainda vai perturbar para ferrar o pessoal que vai apanhar a pimenta. E aí já veio uma outra questão que vocês fizeram surgir aí, olha, como funciona a colheita da pimenta do reino, né? Sim. Eu tenho uma pergunta para eles. Muito bem, outra questão aqui para vocês responderem. Eu vou organizar tudinhas aqui, que vocês vão me entregar esse relatório. Olha, como funciona a colheita da pimenta do reino? Ele mostrou que tem que ser, a colheita, ela está relacionada com o plantio, né? Como funciona o plantio também dessa pimenta. O plantio da pimenta do reino. E também do açaí, né? Professora. Oi, pode falar, Renata. Joana. Pode falar. Também, o que é interessante também, que eu já observei entre o produtor de pimenta do reino, é que quando ele olha, quando está cheio de fruto, as pimenteiras, né? Ele olha, ele faz um cálculo de quantos quilos dá cada pimenteira, quanto é que ele vai colher durante a safra, ele já tem aquela probabilidade de quanto é que ele vai colher. Interessante. É verdade. Ele faz esse cálculo. Ele tem um cálculo na folha. Ele tem um cálculo quando está na folha, que não foi a colheita, né? E quando já vai estar depois de estar seca todinho. Então, você já sofreu todo o processo de secagem. Ele sabe, o cálculo da pimenta na folha, ele vai. Ele sabe quantas toneladas ele vai colher durante a safra. Por isso que ele até vende na folha já, porque ele já tem aquela base de quanto é que ele vai colher. Aí ele vai só entregar para quem comprador, né, que comprou na folha dele. Aí, mas tem alguns que não fazem isso, deixam colher primeiro para depois vender, né? Mas eles fazem esse cálculo, eles têm essa prática que eles sabem exatamente quanto é que vai dar, né? Eles têm, e dificilmente eles falham com esse cálculo deles. Nossa, interessante isso. E eles esperam subir o preço no mercado. Tem uns que guardam a pimenta, porque ela não vai estragar. Eles guardam que quando todo mundo vende a sua, aí acabou a pimenta, aí o preço, olha, vai embora. Sobe e ele tem uns que aproveitam esse embalo. E ganham dinheiro, né? Entendi. Pena que o açaí a gente não pode fazer isso. E aí que tem a perda, né, com relação à pimenta do reino. Exatamente. Esse cálculo, Renata, é da pimenta na folha, quando ela ainda está ainda na pimenteira. É por isso que é um cálculo que eles fazem, é uma estimativa, é um cálculo aproximado. Ótimo. E aí o produtor, ele tem mais risco de ter perda nesse cálculo da pimenta na folha do que se ele esperar, né, professor? Ele esperar a safra chegar e tirar. Exatamente. Muito interessante. Então, da professora Joana já tem, aqui entra dentro de como funciona a plantação, né, que ele já faz esse cálculo mentalmente, né, e já raciocina. Na verdade, é a experiência, né, por todos os anos ele fazer essa mesma coisa, então ele já sabe mais ou menos quanto ele vai colher. Quanto vai colher. E, professora, tem uma outra questão da pimenta do reino. Tinham produtores que eles produzem a pimenta branca, mas isso aí dá muito trabalho. Tem que colocar a pimenta de molho no igarapé para ela perder a casca. Pensa no trabalho que dá fazer a pimenta branca. Não é todo mundo que mete a cara, não. Então, os tipos de pimenta, então. Que tipos de pimenta existem, né? O Martinho sabe. Ele já foi produtor, dê uma perguntada aí para ele. Professor Martinho, que tipos de pimenta existem que dão para fazer? Aí é mais uma questão para ser respondida. Por isso que no dia 7 a gente vai fazer o esforço do seu Olivaldo vir a participar conosco, para ele contribuir com mais essas informações, porque ele também tem com relação ao açaí, né? Porque vai fazer tanto da pimenta quanto do açaí. Renata, mas eu vou... Oi. Eu queria saber também com o professor Martins se essa distância, voltando na questão anterior,
entendeu? Da distância entre as pimenteiras. Se essa distância pequena entre as pimenteiras prejudica o desenvolvimento da própria pimenteira em si. Porque, como hoje pela manhã, né, o produtor lá, o seu Edilson, falou que a distância que ele deixa de uma pimenteira para outra é de 1,25, até fiquei preocupada agora quando o professor Martini colocou que tem que ser no mínimo 1,80 de uma pimenteira para outra, né? Então, se essa distância for muito pequena, ela não prejudica no desenvolvimento dessa pimenteira? Porque aí vocês falaram aí com relação à distância, né? Que o trabalhador vai ter para ele se movimentar, ele vai ter pouco espaço aí para ele se movimentar, subir no cavalete, aí vai ficar muito próxima uma da outra. Agora eu quero saber com vocês se não prejudica o desenvolvimento da própria pimenteira, essa distância muito pequena entre elas. Isso eu já não sei dizer. Mas deve ter alguma interferência. O professor Martins deve saber nos dizer. Martins respondeu que o que aconteceria que podia pegar a mordida de cobra, né? Porque está tão encostada. O que mais foi que ele falou? São as causas. Acaba, pode pegar ferrada de caba, pode prejudicar a professora, mas também... Ele já foi pimentalista. Eu pagava pimenta para ele porque ele me pagava. Cansei de pegar ferrada de caba, porque eu queria apanhar muita pimenta, chegava no final do dia, ia pesar, né, ele me pagava, cansei de pegar, porque elas adoram uma folha muito fechada. E dá muita aranha também, fora aranha, né? Preta, é horrível, nossa. Então, eu acho que esses são os únicos pontos negativos, né, dessa distância pequena, né, eu acho que não impede... Para circular, isso, eu acho que é para circular, o espaço para a pessoa circular, porque, como ele falou, né, pode encostar, se estiver muito próxima, muito robusto, você pode encostar na pessoa, né? Interessante isso. Então, o cara tem que viver amarrando as guilhas todinha, porque ela espalha, né? Se for muito próximo, ele vai ter mais trabalho. Oi, Joana. Professora, pode também fazer, considerando essa medida que o Martinho deu aí, pode elaborar considerando essa medida, para se plantar 100 pés de pimenta, qual seria a quantidade de terra suficiente, né, a área suficiente para plantar 100 pés de pimenta, considerando essa medida que ele deu repita novamente esse problema, deixa eu anotar aqui. Diga lá. A ideia considerando essa medida que ele deu aí, quanto foi que ele deu essa medida aí? Considerando... 1,82 metro o quê? 1,82 metros. 1,80 né? Considerando para o agricultor plantar 100 pés de pimenta, né? Qual seria a área que ele iria utilizar, né? Para plantar 100 pés de pimenta, né? Considerando essa medida aí de distância entre uma e outra. Considerando a medida de 2 metros, qual seria a área, né? Utilizada, né? A área ser utilizada para se plantar 100 pés de pimenta, né? Ou mais, ou 1.000 pés de pimenta, depende do dinheiro desse agricultor. 100 pés de pimenta. Essas informações vocês já podem utilizar também para elaborar a atividade de vocês. De vocês. Dia 14, né? Que vai ser direcionada para a turma que vocês estão atuando. Mas aí, depois, no final, a gente vai reforçar isso. Vamos continuar, Renata, porque faltam 11 minutos. Tá, vamos continuar. Então, pessoal, professores, é o seguinte, eu agradeço muito vocês responderem a questão Q1, elaborar outras questões para responder ela. Eu vou organizar todas as falas de vocês, as questões que vocês elaboraram, e vou colocar no grupo, que é para serem respondidas em grupo. Vocês podem entregá-la em grupos. E no dia 7, que é o nosso próximo encontro, dia 7 do online, aí vocês mostram como vocês responderam cada uma delas, certo? Que foram os questionamentos que vocês construíram. E agora, eu vou colocar no grupo tudo isso aí, as questões para vocês fazerem. Podem fazer individual também, aquele professor que achar, não, professor, eu quero fazer individual, pode responder individual. E nós vamos conversar com o professor Martinho, a professora Marilene, para o professor Olivaldo, no próximo evento, participar conosco, para ele ir na escola e participar pelo Google Meet também, para ele nos dar as outras informações que a gente precisa. E agora a professora Verena vai chamar o professor Augusto, que ele tem algumas orientações para vocês, que já é para a apresentação do trabalho final para o dia 14 de janeiro, tudo bem?
Então, olha só, vocês viram lá a tarefa que nós colocamos lá no grupo, não foi? Porque essa proposta e esses questionamentos que a Renata está deixando agora para vocês, é para vocês responderem e trazerem no dia 7, tá certo? Dia 7, que provavelmente vai ser online também esse nosso encontro. Só que aquela tarefa que nós colocamos no grupo para vocês ontem, essa tarefa é uma atividade, uma proposta. Nós estamos sugerindo que vocês elaborem uma atividade ou um trabalho a partir do que vocês observaram aí na pesquisa de campo, a partir de toda essa discussão nossa de hoje aqui, para vocês pensarem numa atividade que vocês podem estar elaborando para trabalhar com a turma de vocês. Quem trabalha com os anos finais já pensa numa atividade que pode estar elaborando para trabalhar com a sua turma lá do 6º, 7º, 8º ano, com a disciplina de geografia, de história, matemática, então não se fala. Tem muitas propostas de atividade que a gente pode elaborar a partir desse contexto aí da pesquisa de campo. Essa atividade que vocês irão elaborar, ou trabalho, de repente pode ser um trabalho que vocês podem estar sugerindo trabalhar com os alunos de vocês, é para ser apresentado no dia 14 de janeiro. Então, essa culminância dessas atividades vai ser feita no dia 14 de janeiro, que vai ser o encerramento da nossa formação. Nesse momento, a gente vai aproveitar a oportunidade para fazer a certificação e a socialização dessas atividades de vocês. Vai ser presencial, a gente vai ver o local onde a gente vai realizar essa socialização, a gente vai ver qual é a escola que a gente vai socializar essa atividade. E assim, a Renata que havia sugerido pela manhã, e eu acho que a gente vai também fazer isso agora com vocês, que quem puder ir já enviando por volta do dia 10 essas atividades, seria muito bom, porque Problema no áudio. Tá mudo. Tá? Aí, estão me ouvindo? Agora está, agora. Sim. Pois é. Então, a proposta é que vocês elaborem essa atividade e comecem a nos enviar por volta do dia 10 de janeiro, porque a gente gostaria de organizar essa produção de vocês num banner para a gente levar no dia 14 para fazer a socialização. A gente organizava o espaço, eu vou conversar, inclusive, com o professor Cleide para ver a possibilidade de fazer essa socialização lá na MF Magalhães Barata. A gente organizava aquele espaço lá para fazer a apresentação, a socialização dessa atividade de vocês. E nesse último dia, a gente vai levar provavelmente toda a equipe de formadores da Escola de Formação Docente da Escola, a nossa diretora também, o professor Osvaldo, não sei se a Renata vai fazer o convite para ele. E aí nós vamos organizar aí esse encerramento. Então, essas atividades serão para vocês apresentarem e socializarem no dia 14. E agora, aí nós temos um convidado especial, o professor José Augusto da Silva Pinto. Ele atualmente está lotado na Escola de Formação Docente, ele está atuando como formador na área de língua portuguesa. Então, ele vai trazer para compartilhar com vocês uma atividade que ele elaborou já com base nesse conteúdo que nós relatamos para participar de nenhum presencial conosco, mas ele vem acompanhando, então ele elaborou uma atividade voltada para a língua portuguesa e vai trazer também sugestões de atividades, de como vocês podem estar elaborando a atividade de vocês, tá certo? Então, o professor José Augusto da Silva Pinto, graduação em Letras pela Universidade Federal do Pará, especialização em docência de educação especial pela Faculdade de Ciências Humanas de Vitória. É professor de língua portuguesa, como eu falei para vocês, atuando nas turmas de ensino fundamental e médio pela Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará e turma de ensino fundamental pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, atualmente formador da área de língua portuguesa da Escola de Formação Docente. Tá? Boa tarde, professor Augusto, seja bem-vindo. Pode ficar à vontade para trazer as suas contribuições para nós nesse momento. Boa tarde, Verena. Boa tarde, Renata. Boa Boa tarde. tarde, colegas professores. Vocês estão me ouvindo direito? Estou. Sim. Tem uma microfonia muito grande interferindo, não Verdade. sei se é do celular de algum participante, mas o som está meio com eco, né? A professora Verena
tem um arquivo do... Ou eu compartilho daqui, professora Verena, no slide? Pode compartilhar então, Augusto. Pode ficar à vontade para compartilhar, acho que é até melhor para você. Deixa eu só procurar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Acho que agora. Ok. Para mim tá ok. Todo mundo está conseguindo visualizar, né? Tela cheia. Bom, pessoal, esse é o Primote, um personagem que eu criei para ilustrar o quarto caderno de atividade da CEMED. E ele surgiu, né, com esse intuito de valorizar nosso linguajar canetaense. Tá? O Primote, ele tem esse nome por causa do... Eu sempre lembro do meu pai, que ele diz que a gente tem uns parentes lá no Juaba, né? E no início desse ano eu comecei a trabalhar no Juaba, e sempre que eu chegava do Juaba, meu pai ficava preocupado. Poxa, por que tu não dorme lá? Procura um lugar para ficar. Procura o Primote. Ele falava, Primote era um primo dele. E toda vez ele falava Primote, Primote. E quando a gente elaborou, eu e o meu colega, o Juscelino, o quarto caderno, do 9º ano, o quarto caderno, o Juscelino observou que estava faltando algumas ilustrações. Né? Ele falou, Augusto, está faltando alguns desenhos, aí tem muito texto nessa nossa prova de português, do 9º ano. Dá para criar algum desenho, né? Ele falou, olha, chegar em casa eu vou criar um desenho. E tinha uma frase lá que era, quase me esfoco de tanto comer mapará. E aí, pegando essa frase, eu criei uma história em quadrinho, que foi a primeira tirinha do Primote, que é essa aí. Vocês estão visualizando? Passou o slide? Sim, sim. Ok. Então, o Primote, essa foi a primeira tirinha dele. Observe que ele deu uma mudança no visual, não estava ainda muito estilizado como é agora, foi feito meio que nas pressas. E essa tirinha, ela serve também até para fazer uma crítica aos tempos atuais, né? Tempos de crise, o nome dela. Em que o Primote chega no açougue e ele observa que o quilo da carne está R$50. E ele diz a frase que estava inserida na prova anteriormente, que era quase me espoco de tanto comer mapará com açaí. E foram feitas duas questões nesse caderno do 9º ano, com base nessa tirinha, né? Uma delas foi, por exemplo, essa. Pelo contexto da tirinha, infere-se que o personagem Primote escolheu comer mapará com açaí porque o preço da carne estava muito alto. Além dessa questão, também dá para trabalhar a questão da variedade linguística, né? Pelo modo de falar do Primote, dá para solicitar para os alunos para eles trabalharem a variedade padrão da língua. Professora, a nossa internet. E já para a professora Verena, ela solicitou que eu criasse. Né? Sim, tem essa tirinha também. Essa tirinha que tem mais curtida lá na página do Facebook do Primote, né? Onde eu posto sempre na minha página pessoal, e essa tirinha ela tem 67 likes, 19 comentários e 12 compartilhamentos. É uma tirinha em homenagem ao Dia dos Pais. É só para vocês verem a diferença entre o visual do Primote no início e agora como ele está hoje em dia. Então, a professora Verena, a professora Renata solicitaram que eu fizesse uma tirinha com essa questão da pimenta, né? E aí, durante esses meus momentos de folga que eu fico no Juaba, né, a partir das 3 horas da tarde até as 5h30 da tarde, eu fico desenhando lá tirinhas do Primote. E eu faço ele primeiramente à mão, né, que não está aqui nesse primeiro desenho. Muitos colegas já me perguntaram, Augusto, qual é o aplicativo que tu usa para desenhar o Primote? Não é aplicativo nenhum, tá? Só não pego a mão dele. E aí, em seguida, eu digitalizo o desenho, escaneio,
uso o scanner da impressora e pinto no Paint, no Paint, que um aplicativo que todo mundo tem, um programa que todo mundo tem no computador. Então, para fazer essa tirinha, que vocês vão ver agora, eu usei apenas esses 3 passos. Foi, primeiro, desenhar o Primote, fazer ele à mão. O segundo foi digitalizar, né? E a foto que a professora Verena me mandou do Pimental, a foto do acervo de vocês aí. Em seguida, eu vou lá para o Paint e começo a mexer nesse desenho que foi escaneado, né? Começo a pintar ele, a preencher os espaços em branco, preencher com pintura, e coloco os textos, o balão, essa tirinha aqui, então, já está praticamente pronta, com base, né, naquela imagem, aquele desenho que eu fiz de Primote. Para essa atividade, eu sugeri aqui para a professora Verena que colocasse um balão em branco, e aí ficaria a critério de cada professor elaborar o seu próprio texto, né, conforme a sua disciplina. Se fosse, por exemplo, matemática, o Primote poderia estar perguntando qual é a distância de um esteio da pimenta, do pé de pimenta para o outro, né? Se fosse questão de história, também dá para abordar a história da pimenta, né? Por exemplo, para fazer essa tirinha, eu pesquisei e eu usei até umas fontes históricas mesmo. A tirinha ficou mais ou menos assim, agora já com texto. Um dia, li que a pimenta do reino tem esse nome porque ela foi trazida pelos portugueses. Depois, li que, na verdade, ela veio da Ásia. É por isso que ela causa azia? Olha, então, para criar essa tirinha, eu busquei lá nos fatos históricos, né, a origem da pimenta, como ela chegou para cá, para o Brasil. Ela tem esse nome de pimenta do reino, porque na época do Brasil colônia, ela vinha de Portugal, né? E aí, o Primote, né, usa essa introdução, e em seguida ele faz esse jogo de palavras Ásia e Azia, né, que seria uma possibilidade de se cobrar numa questão de língua portuguesa, por exemplo, palavras homônimas e parônimas. O professor pode usar para fazer esses conteúdos abordados aqui, como homônimos e parônimos, trabalhar a questão da semântica. As palavras Ásia e Azia são parônimas. Ásia é substantivo próprio que designa um dos continentes, né, o continente asiático. Exemplo, o Japão faz parte da Ásia. E azia é a acidez ou azedume do estômago. A comida causou a azia na criança. Tá? Então, o professor pode usar essa tirinha para abordar esse assunto. E também outros objetos do conhecimento, como fonoaudiografia, a variação linguística, que é muito abordada na questão do Primote. Por exemplo, nesse primeiro quadrinho, eu pensei em começar aí falando, ao invés de falar um dia, ele falar ortodia. Ortodia ali que a pimenta do reino tem esse nome. Então, depois pedi para o aluno que ele escrevesse na norma padrão o que significa essa palavra ortodia, né? Que o Primote usaria nessa tira. Além dessas possibilidades de variação linguística, também há outras habilidades, como EF67LP06, que é identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de terceira pessoa, etc. Dá para sugerir aí uma questão, por exemplo, quando o Primote fala na terceira pessoa ela, é por isso que ela causa azia, ele se refere a quem com esse pronome ela? Ela quem? A pimenta, né? O EF69LP55 é reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Mais uma vez, variedade linguística também sendo abordada no Primote, e também levar em consideração trabalhar com os alunos a questão do preconceito linguístico, ensinar para os nossos alunos que falar dessa forma não é falar errado, é falar diferente, né? Por isso que também esse é um dos objetivos do Primote, é fazer essa valorização da nossa língua, do nosso linguajar cametaense, que hoje em dia já está, né, bastante assim, eu posso dizer, já ficando para trás, né? Então a gente está revendo também essa questão para valorizar a nossa cultura.
A EF69LP56 é fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada. Mais uma vez, questão de variedade, pegar a variedade informal, né, a variedade não padrão, falada aí pelo Primote, e transformar ela para a norma padrão da língua. Dizer em quais contextos ela é mais viável, né, para o aluno também. E a última que eu selecionei aqui, a habilidade é EF08LP04. Utilizar a produzir texto conhecimentos linguísticos e gramaticais, ortografia, regências, concordância nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação, etc., que pode se trabalhar, né, com os alunos através já da produção. Por exemplo, pegar essa tirinha também em branco, assim como eu sugeri para os colegas que levassem para vocês a tirinha em branco, pedir para os alunos, por exemplo, preencherem um balão com um texto que eles acham mais engraçado, mais viável para aquela situação, para aquele contexto em que o Primote se encontra. Competências: compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o slide do Primote. Fez um pouco curto, só para demonstrar essa questão para vocês, né, de como pode ser trabalhada a língua portuguesa. E como eu falei, também pode ser trabalhada outras áreas. Ok? Muito bem, obrigada, professor Augusto. Então, é assim, né? O professor Augusto, ele veio colaborar conosco, trazendo essas orientações, né, de como é que nós podemos estar elaborando, porque eu também vou elaborar a minha atividade, porque eu estou atuando numa turma do 9º ano, e vou fazer junto com vocês para socializar no dia 14 também, né? Então, ele veio aí trazer, assim, essa atividade para compartilhar conosco, para trazer essa orientação de como é que nós podemos estar pensando também em elaborar as nossas atividades. Como ele mostrou para vocês, aquela tirinha lá do Primote com balão em branco, a gente pode utilizar aquele mesmo contexto e estar trabalhando, elaborando uma atividade para trabalhar, por exemplo, com conceitos de medida na disciplina de matemática. E assim os outros professores vão fazendo também para as suas áreas de conhecimento, as áreas que atuam e as turmas que estão atuando. E como ele falou, é muito interessante depois, né, o professor pegar essa tirinha em branco e colocar esse desafio para o seu próprio aluno em sala de aula, para ele criar uma situação, um problema a partir daquele contexto ali que ele está observando, da pimenta do reino, daquela imagem ali. Então, foi nesse sentido que o professor Augusto veio colaborar conosco. Espero que vocês tenham compreendido essa intenção, a colaboração dele. Então, só reforçando, para dia 7, vocês vão ter que responder os questionamentos que a professora Renata vai colocar no grupo, sobre a questão da pimenta do reino e o plantio do açaí. E para o dia 14, vocês têm essa tarefa, elaborar, pensar numa atividade e elaborar essa atividade direcionada para a turma que você atua ou a disciplina que você atua, para socializar conosco no dia 14, e se possível, ir já enviando no dia 10, para a gente ver como é que a gente vai organizar essa produção de vocês num banner, para a gente levar bonito para fazer a socialização lá em Coriçambá. Está certo? Alguma dúvida? Vocês podem perguntar. Aproveite esse momento para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Isso, se houver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Mas, basicamente, são essas orientações. Assim que eu já estou só organizando as falas de vocês aqui, as perguntas que vocês fizeram, para me colocar nos slides e colocar no grupo, que é para vocês responderem, vocês podem fazer ela individual ou em grupo, mas a tarefa que é para o dia 14, que é para a atividade de sala de aula, ela tem que ser feita individual. Cada professor faz para a sua turma, certo? E dia 7, vocês apresentam esses resultados, todas essas questões aqui. Aí nós vamos ver o seu Olivaldo para participar conosco, porque as dúvidas que nós tivermos, a gente pode estar perguntando para eles também. Ou você pode consultar outra pessoa também da comunidade, né, que entenda sobre isso, como a professora construiu lá o problema da área, né? Considerando a medida de 2 metros de uma pimenteira para outra, qual seria a área a ser utilizada para plantar 100 pés de pimenta? Eu já tenho um problema
aí envolvendo a geometria. Então, aí você já pode também estar consultando ou o seu Livaldo ou outra pessoa para dar o valor dessa área aí. Bem, ou você mesmo já dá conta de fazer esse cálculo aí, é só elaborar ele. Bom, é isso, então, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Esses são os encaminhamentos que é para a gente poder concluir dia 14 a nossa formação, esse primeiro momento da formação, que é essa certificação de 60 horas, o certificado. Obrigada, professor Augusto, pela contribuição. Eu que agradeço, meninas, obrigado pelo espaço, né, poder falar um pouquinho do Primódio para os outros professores, e dizer também que eu estou aberto a sugestões de professores que quiserem fazer uma tirinha mais específica do Primódio, é só entrar em contato lá comigo no EFOL, pela internet, no WhatsApp, e solicitar essa tirinha que eu faço com o maior prazer, tá? Afinal, o Primódio não é uma pessoa. Eu digo que o Primódio, ele representa todos nós, cametaenses. Ele representa o povo cametaense. Eu creio que a microfone não é Verena que dá essa microfonia. Então é isso, professora Radi, pode falar alguma coisa? Não, eu só quero tirar uma dúvida. Esse dia da culminância vai ser de manhã ou vai ser à tarde? Ou à noite, não sei. Olha, pode ser de manhã. Eu acho que de manhã a gente vai sentar com vocês para ver o melhor horário, né? Seria melhor. Decidir lá no grupo qual seria o melhor horário para vocês. Seria amanhã, ou à tarde ou à noite. À noite a gente já tem lá o hotel da professora Fátima, né? Pois é. Ela já disse que a gente já pode ficar lá, né? Então... pois é, né? Estão me ouvindo agora, Renata? O professor Osvaldo vai também nessa culminância. Ele quer ir, então ele deve ir na quinta para ficar na sexta, né? Então eu já estou... Prepare o açaí com uma pará para ele. Uma pará com camarão. Ele vai conosco para essa culminância. E aí a gente vai ter os professores para ir junto também. O pessoal da escola de formação também vão, todos, eu creio que todos vão. A nossa diretora deve ir. O meu secretário que assume, eu acho. E aí a gente vai ver as pessoas que vão. E eu quero ver também se eu convido, nem que seja para o dia 7 ou para o dia 14, o professor Gilmar também, para dar uma fala, porque ele também trabalha com essas questões da educação do campo. Então, ou ele vem no dia 7, no Google Meet, ou ele vem no dia 14. Eu vou conversar com ele também isso, tudo certinho. E a professora Maria José também, que ela olhou as fotos, ela gostou muito, ela parabenizou o grupo por estar fazendo essa pesquisa de campo, né? Uma coisa muito interessante, principalmente para eles aí do Sudeste, aí de São Paulo, que eles não têm muito essa para eles isso é novidade. Isso é muita novidade, ela ficou apaixonada, ela disse que a hora que ela puder vir no Pará, ela vai encanetar. Se Deus quiser, tudo vai passar em nome de Jesus e a gente vai poder trazer ela para vivenciar esse momento conosco também. Então, aí eu vou fazer essa conexão com esses professores para estarem participando conosco também. Nem que seja aquela culminância online, que a gente coloque ela lá no Data Show e ela faça uma fala rápida lá para o encerramento. Eu estou pensando nisso também, a gente vai organizar tudo isso. Aí seria bom o dia todo também, né? De manhã fazia isso, à tarde já fazia o stand, porque eu estou pensando, professora Radia, assim, cada professor vai apresentar a gente não faz as coisas correndo, né? Não fazer mal, exatamente, correndo e nem mal desorganizado, que eu gosto de fazer as coisas tudo bem organizadinho justamente por isso. E assim, nos stands de vocês vão fazer o good banner, né, e colocar as atividades que cada professor elaborou. E aí trazer a comunidade para visitar, olha, venham visitar os trabalhos, conhecer o Olivaldo, tudo ali. Então, a gente precisa também dessa conexão com eles também de fora, com nossos alunos também, para estarem visitando os trabalhos dos professores. Renata, tem uma outra coisa também interessante, porque o ano letivo de 2021 só vai encerrar em fevereiro, né? Se de repente vocês conseguirem elaborar essa atividade, aplicar com a turma de vocês e também levar os resultados, né,
do trabalho desenvolvido com a turma, seria muito interessante para quem conseguir, né? Para quem conseguir, né? Senão, a gente socializa as questões elaboradas. Se, de repente, você conseguir trabalhar alguma coisa com o seu aluno, você já pode estar compartilhando também os resultados. Os resultados. Tá? Isso. Mas aí depois você não se preocupe se não der tempo. Depois a gente vai fazer um outro momento com mais 30 horas, que é essa distância para vocês fazerem esse trabalho com os alunos. Aplicar com os alunos. Exatamente. Os resultados. Eu vou ter que sair agora, eu vou ter que me despedir de vocês, que eu estou com um problema aqui na conexão. Mas, assim, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu quero agradecer a participação de todos, do professor Augusto. Bem melhor ainda do que antes. Do professor Augusto, que aceitou esse convite de participar conosco desse momento, de trazer o Primote aí para nos dar um norte aí na elaboração dessas atividades. Se vocês tiverem interesse no material dele, a gente pode também estar compartilhando lá no grupo com vocês, tá? Os slides que ele usou, para vocês terem uma orientação melhor, né? Lá, de repente, o professor de língua portuguesa pode até estar trabalhando, né, a partir dela na sua turma, né, no 9º ano, já fica aí a critério, né, de cada professor. Então, eu agradeço a participação de todos, viu, Renato? Qualquer coisa, a gente vai se falando pelo grupo, tá bom? Deixa eu dar uma ideia aí para o professor Augusto, né? Desenhar aí o Primote, tirando caixa de açaí com a peconha, coisa que o pessoal já nem sabe mais o que é. A folha, já vem com uma linguagem já para o açaí, olha, legal. Professora, eu já fiz esse desenho para a professora Verena, para ilustrar o livro dela. E ela verdade. Ele está fazendo para mim. É sério? Ele está fazendo para a capa do meu livro, meu caderno de atividades, que eu vou compartilhar com vocês em breve também. A gente pode até fazer também o Primote, coletando a pimenta do reino com a cesta. Com bisaco, não, porque antigamente chamava de bisaco, que pendurava aquela. Olha, tá vendo, Renata? Mais um termo novo, bisaco. Assim, olha, eles jogavam, era bisaco que eles chamavam isso. Aí vai mudando, né? A tecnologia vai mudando, os costumes, os hábitos. Aí já usa o cesto, agora não sei nem o que é que eles usam mais. Até porque a gente nem sabe mais que acabou a pimenta do reino, né? São poucos produtores. Professora Raidi, eu preciso muito conversar com a senhora, viu? Coloque ela logo no seu grupo, professora Raidi. Okay, então. Professora Cleide. Ela quer minhas palavras, meus linguajários locais, sabe? Exatamente. Isso também eu vou ter que sair, tá? Professora Renata, professores podem ficar aí. Obrigada, viu, professor Augusto? Obrigada, professora Raidi. Obrigada a todos. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no grupo. E aí, as questões eu vou mandar para vocês irem responder e me apresentar no dia 7, tudo bem? Ok, tchau. Se bem que você já só tem a resposta para todas elas, então vai ser mais fácil. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professora Marilene. Boa tarde.